Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de bioestatística, né? Hoje vamos dar continuidade ao nosso banco. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Entrei no lugar errado. Do banco que a gente está trabalhando. Tá? Lembram que no banco... Já compartilhou? No banco que a gente trabalhou na aula passada, a gente trabalhou as medidas das variáveis quantitativas, né? Então, a gente fez toda a bioestatística descritiva das variáveis quantitativas. Então, as variáveis quantitativas, a gente consegue fazer a média, mediana, moda, máximo, mínimo, amplitude, variância, desvio padrão, variação de Pearson, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e os percentis, né? Só que as variáveis que são qualitativas, não é possível aplicar essas medidas estatísticas. Então, para essas variáveis, a gente faz uma aplicação diferente. Com essas variáveis que são qualitativas, a gente faz as frequências. A gente faz a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, como que a gente faz isso? Então, aqui está identificado qual que são as variáveis que são qualitativas. Então, nós temos o sexo, se é portador de pressão alta e se tem diabetes. Então, vamos começar. Vamos começar aqui, então, pela variável sexo. Aí, como que a gente faz? A frequência absoluta, eu vou fazer aqui embaixo. A frequência absoluta é simplesmente a contagem das variáveis que aparecem, a absoluta. Então, a gente tem duas variáveis, a masculina, masculino e feminino. Então, aqui a gente coloca qual que é a nossa variável, que no caso aqui é sexo, e o que a gente vai calcular. Então, para sexo, a primeira coisa que a gente faz é a frequência absoluta. Então, o que vem ser a frequência absoluta? A frequência absoluta é apenas a contagem. Então, eu contar quantos são do sexo masculinos aqui. Então, esse banco aqui que tem 20 pessoas, eu consigo até contar um por um, porque são 20. Mas quando eu tenho um banco muito grande, eu não vou conseguir fazer essa contagem. Então, o que eu vou fazer? Antes de começar, eu vou copiar isso aqui para uma outra planilha, para não ficar aparecendo aqui essas informações de novo, para vocês não confundirem. Vou botar aqui. Para fazer aqui do lado, acho que fica melhor para vocês verem. Tá? Então, quando muitos, a gente não consegue fazer contando um por um. Então, qual que é as alternativas que a gente tem? Vou copiar esse aqui. Uma alternativa que a gente tem para fazer essa contagem é usar uma fórmula. Então, qual que é a fórmula que a gente pode estar utilizando para o Excel contar para nós quantos tem do sexo masculino? A gente põe igual... Espera aí que alguém está pedindo para entrar aqui na sala. Tá. A gente coloca igual, e aí a gente coloca contar. A contar. Aí ele vai perguntar, é para contar número? Não, não é número que eu quero. Então, aí tem a segunda opção, é para contar C? O contar C, ele conta
o número que aparece daquilo que eu vou definir. Então, eu utilizo essa fórmula. Aí, ele te pergunta o seguinte, você vai contar aonde? Então, eu vou selecionar as células que eu quero, e aí eu ponho um ponto e vírgula e digo para ele qual é o critério que eu quero que conte. Então, nessa coluna, eu quero que ele conte quem for o M, masculino. E boto OK. Ele contou 0. Não deu certo. Por que que não deu certo? Vamos ver aqui qual que é o problema. Deixa eu ver se é isso aqui o problema. Aí, tem que colocar o critério entre aspas, tá? Então, para fazer a fórmula, olha aqui a fórmula aqui em cima. Eu utilizo contar.c, abro parêntese, coloco qual é a coluna que eu quero contar e entre aspas eu coloco então qual é a letra que ele vai contar. Aqui nesse caso foi o M de masculino e aperto Enter, ó, tem 10. E para fazer o feminino, a mesma coisa, igual contar C. Eu digo para ele que eu quero desta coluna, e aí qual é o critério? Ponto e vírgula, e coloco entre aspas a letra F, de feminino. E boto Enter. Então, contou 10. Tem 10 homens e 10 mulheres. Beleza, já fiz a frequência absoluta. Frequência absoluta é somente a contagem. E agora a frequência relativa, como é que eu faço? A frequência relativa é a porcentagem. É quanto esse número representa dentro da minha amostra. Então, dentro dessa minha amostra, quanto que esse 10 representa? E aí, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu coloco aqui total e somo quanto que eu tenho. Então, eu posso vir aqui igual, soma. E vou somar esses dois números. Beleza, tenho 20. Como que eu faço a frequência relativa? A frequência relativa é regrinha de 3, que vocês aprenderam lá na quinta série. Então, como que a gente faz a regrinha de 3 aqui no Excel? Eu coloco igual, abro parêntese, o número que eu estou procurando, dividido pelo valor total, que está aparecendo aqui, que é 20. Eu tenho que digitar esse 20, fecho parêntese e multiplico por 100, que é regrinha de 3. Então, ó, deu 50%. Para fazer o de baixo, é só eu puxar os dois. Se eu puxei e no total deu 100%, ó, no total aqui deu 100%, é porque está correto a conta que eu fiz. Só que eu não tenho só essa variável para fazer. Eu tenho também a variável pressão alta. Então, vamos fazer pressão alta. Pressão alta. É se a pessoa tem a pressão alta ou não. Qual que é as duas respostas que eu tenho para a pressão alta? Eu tenho a resposta sim, você tem pressão alta, ou não, você não tem pressão alta. Como é que eu faço para contar quantos tem e quantos não tem? Igual contar C, digo qual é a coluna que é para contar, 2 pontos, entre aspas, o que eu quero que ele conte, que é o S de sim. Deu 6. E aí, para o não, a mesma coisa. Contar C, seleciono a coluna, ponto e vírgula, e aí coloco o N de não. Pronto, ó, contou para mim.
Para conferir, eu sempre faço o total, ver se ele contou certo. Porque eu sei que tem 20 no meu, ó, e ele não deu 20, deu 19. Então, teve algum lugar que eu não contou, que eu marquei errado. Então, eu tenho que rever o que pode estar errado. Eu já sei o que está errado. Alguém se habilita a ver o que eu errei? Alguém conseguiu observar o que foi que eu errei? Na hora de selecionar aqui o não, eu selecionei até a linha 20, e a gente tem aqui até o 21. Então, eu tenho que arrumar aqui e dizer para o computador que não é até a 20, é até a 21. Agora sim deu certo. E aí, para fazer a frequência relativa daqui, como é que eu faço? Igual, abro parêntese, o número que eu tenho, dividido por 20, que é o valor total, vezes 100, que é o percentual. Então, 30% tem pressão alta, 70% não tem pressão alta. Dessa minha amostra que eu estou trabalhando. Qual que é a outra variável? Diabetes. Então, para o diabetes, a gente tem o sim e o não, a mesma coisa. Então, eu vou fazer a fórmula contar se, digo qual é a coluna que eu quero. Ó, tem que ir até o 21. Ponto e vírgula. Eu quero o S de sim, tem 9. E do não. Contar se nesta coluna aqueles que for não. Tem que estar escrito igual tá lá, tá, gente? Deu 11. Faço o total aqui para ver se deu certo, ó. Deu certo, deu 20. E aí, para fazer o percentual, igual o número dividido pelo total vezes 100. 45 tem diabetes, 45% tem diabetes, 55% não tem diabetes. Tá certinho aqui que deu 100%, tá? Então, eu fiz de todas as minhas variáveis qualitativas a frequência absoluta e a frequência relativa. Só que aí, eu quero fazer o seguinte, eu quero classificar um desses números aqui em... Vamos ver aqui qual o número que a gente tem aqui que a gente pode classificar. Aqui nós temos número de remédio, tá? Eu quero saber desse número de remédio, eu já fiz lá a estatística dele. Só que a estatística lá não ficou uma representação legal. Então, eu quero saber aqui no número de remédios, eu quero fazer uma classificação. Eu quero saber quem toma nenhum remédio, quem toma um remédio, quem toma 2 remédios e quem toma mais de 3 remédios. Tá? Eu quero mostrar esse dado nesse formato. Essa é uma variável quantitativa, mas eu quero mostrar ela em classes. Então, o que eu faço? Mesma coisa. Vou primeiro contar quem não toma nenhum. Então, contar se
dessa linha aqui dos remédios, ponto e vírgula, quem for 0. Olha lá, 5 foram 0. Quem toma um remédio, quero mostrar. Então, vamos lá. Contar-se desta coluna quem toma um remédio. 2 pessoas. Muito bem. E quem toma 2? Contar-se desta coluna, ponto e vírgula. Opa. 2. Beleza. E aqui, quem toma mais de 3, como que eu faço? Eu faço contar-se esse grupo aqui, essa coluna, e o critério. 3, ponto e vírgula, 4, 5, 6, e o máximo que tem é 7. 7. Não aceitou essa função. Então, vamos pensar de outra maneira. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos contar números. Contar números. Eu quero que conte o 3, ponto e vírgula. O 4, fecha conchetes, ponto e vírgula. Deixa eu ver se vai dar certo, gente. 5. Só que eu não botei aqui qual que é a linha que eu quero. Também não deu certo, então não é essa forma. Contar valores, deixa eu ver se é contar valores. Também não é contar valores. Eu quero contar esse grupo aqui. Quando o critério for de 3, underline 7. Deixa eu ver se agora vai. Não. Professora, uma aluna que eu não vi o nome perguntou se não dá para usar o sinal de maior. Vamos ver se dá. É que ele está me pedindo 2 critérios. Então, seria maior que 3, menor que 7? Ou menor que 8? Deixa eu ver. Em algum lugar que está faltando alguma coisa. Deixa eu ver na... Eu não estou lembrando qual que é o comando. Faz tempo que eu não faço esse aqui.
Critério 1. Deixa eu ver o negócio. Vamos ver se dá maior que 3 só. Sem o intervalo. Lá, lá, lá. Esse tá o critério 1. Ah, agora deu. Pronto. Tem que botar, ó, a coluna que eu quero, ponto e vírgula e entre aspas, maior que 3. Aí vai pegar todos que são maior que o número 3. Tá? Vamos ver se aqui deu certo. Somando esses aqui, tem que dar 20, ó. Não deu. Então, aqui tem algum lugar que não somou todos. Possivelmente é esse aqui. Ele não deve ter somado os igual a 3. Agora sim, viu? Tem que colocar maior e igual a 3. Quando eu tiro o sinal de igual, ó, tá vendo? Ele só seleciona do 3 para cima. Deu 9. Mas quando eu coloco maior e igual a 3, aí ele seleciona todos. Tá? Então, aqui, quando for para selecionar critério, que for, assim, números maiores, né, maior do que aquele número, aí precisa ser essa fórmula, o contar Cs, com S no final. Não é só contar C, é conta Cs, tá? E aí, para fazer... Oh, meu Deus. Agora não tá dando, agora travou. O que foi que você não quer ir? Ah, eu apaguei aqui o que estava escrito. Pronto. Para fazer a frequência relativa, mesma coisa. Eu coloco o valor, melhor botar entre parênteses, dividido pelo total vezes 100. E aí eu puxo, então, esse valor até aqui embaixo. Se o último, que é o total, der 100, é porque está correto. Então, eu transformei uma variável que era numérica em uma variável por classe, em qualitativa. Então, transformei uma variável quant em quali. Quando que eu faço isso? Quando não faz sentido mostrar média, moda, quando aqueles itens que a gente viu da variável quantitativa não é interessante para eu apresentar os resultados. Eu poderia fazer isso aqui também de outras variáveis, ou poderia fazer o seguinte. Eu tenho aqui a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Então, eu podia, vou criar aqui uma coluna e vou classificar a pressão. Vou botar aqui PA. Eu vou classificar as pressões. Como é que eu faço a classificação? Eu vou classificar em normotenso, hipertenso e hipotenso. Aí eu defino como que vai ser essa classificação. Então, a definição vai ser o seguinte: quando a pressão vai ser hipertenso, quando a pressão arterial sistólica ou a diastólica forem maior que 140 e maior que 90. E vou classificar hipotenso quando uma das duas pressões tiver, uma das duas não, quando a pressão diastólica tiver abaixo de 60 e a pressão sistólica abaixo de 90. Os demais eu vou classificar como normotenso.
como que eu faço para fazer essa classificação, o jeito que eu acho mais fácil? Eu venho aqui em filtros e seleciono, então, os valores que eu determinei. Então, eu vou classificar quem tiver com a pressão sistólica 90 como hipotenso. Quem tiver com a pressão entre 100 até 130, eu vou classificar como normotenso. E quem tiver com a pressão acima disso, então de 140, eu vou classificar como hipertenso. Beleza, fiz a classificação. Classifiquei. Teve alguns que não ficaram classificados, estão vendo? Ó, não classificou nenhum normotenso. Eu não puxei na hora de fazer, será? Não puxei aqui, ó. Tudo normotenso. Pronto, fiz a classificação. Para que eu fiz essa classificação? Agora, com essa classificação, eu posso apresentar ela aqui como uma variável qualitativa. Então, eu vou colocar aqui, ó, hipotenso, normotenso e hipertenso. Aí, para fazer a contar aqui, utilizo a mesma coisa que a gente estava usando. Contar se esta coluna, ponto e vírgula, for hipotenso. É um. Aqui. Contar se esta coluna, ponto e vírgula, normotenso. E aí, igual, contar se nesta coluna tiver alguém hipertenso. Vou somar aqui para ver se deu 20. Deu certo, então tá certo. Beleza. Agora eu vou fazer a frequência relativa. Igual valor encontrado dividido pelo total vezes 100. 5% é hipotenso, 60% normotenso e 35% são hipertensos. Tá? Então, posso fazer essas transformações além das variáveis que eu coleto. Então, aqui é um modo para vocês verem como que a gente faz essa transformação. Ana Luísa, obrigado por lembrar da colocação do sinal de maior aí, tá? Então, é possível a gente fazer essas transformações. Quem que escolhe se vai transformar ou não? Quem que escolhe é quem está arrumando os dados para apresentar, né? É o pesquisador que vai escolher se quer ou não apresentar desse formato. E aí, como é que a gente apresenta isso? A gente não vai apresentar isso aqui no Excel dessa maneira. Então, a gente tem que abrir o nosso arquivo lá do Word. Lembra que a gente trabalhou na semana passada, a nossa tabela no Word. Vou abrir aqui Vou trocar aqui a apresentação, vamos passar lá, então, para o Word. Lembram que na aula passada a gente fez aqui a descrição da tabela
E fizemos a tabela com os dados que nos interessavam. Então, hoje nós vamos continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aquilo que a gente fez lá e vou colar aqui no Word. Tá? Ó, colei aqui. Não vai ficar uma tabela comprida. Não tem importância, tá? Tem importância essa tabela ficar comprida. Vou botar aqui centralizada. O que eu tenho que fazer aqui nessa tabela? Eu tenho que arrumar a primeira coluna dela, né? A primeira coluna não, desculpa, a primeira linha. Então, aqui na primeira linha, eu tenho que colocar, que são aqui eu vou apresentar as variáveis, aqui eu vou apresentar a frequência relativa e a frequência absoluta. É importante, talvez vocês vão ver, que embaixo da frequência absoluta aparece um Nzinho, tá? Que é o valor da amostra, e embaixo da frequência relativa aparece um percentual, né? Que é sinal que foi feito regra de 3. E aí, aqui, então, a gente coloca uma linha para fazer a tabela. Aí, aqui, esses totais que estão aqui no meio, a gente vai excluir, porque a gente estava utilizando esse total só para ter certeza que estava fazendo certo. Quando a gente vai apresentar os resultados, não precisa ter esse total na tabela, tá? Porque não faz sentido ficar somando toda vez. Quem está lendo isso aqui tem que estar certeza que está somado certo. A gente só deixa no último o valor do total. Aí, o que está faltando aqui nessa tabela? Falta a gente colocar a fonte, que é a mesma que a gente já tinha usado na outra. Então, vamos colocar aqui a fonte, que é a pesquisa que a gente realizou. E aí, falta colocar aqui, então, o título. Então, tabela 2. Qual que é o título dessa tabela? É frequência absoluta e relativa. É o que a gente está vendo. E aí, a mesma coisa daqui, ó. Dos usuários da Unidade de Saúde da Família de Cáceres, Mato Grosso. Tá? O mesmo que era... É do mesmo local que a gente fez a outra. Só que aqui são variáveis qualitativas. Eu preciso apresentar isso aqui no título, não tem necessidade, tá? Até se você quiser, você pode colocar frequência absoluta e relativa das variáveis dos usuários da unidade, mas aí fica muito redundante, para não ficar gastando muito, coloca desse jeito. E aí, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer, então, aqui a descrição dessa tabela. O que é a descrição? É os dados que a gente está apresentando. Então, o que a gente vai descrever primeiro? A gente tem aqui a variável sexo. Então, vamos descrever a variável sexo. Então, a gente vai colocar aqui os principais resultados. Foi metade, metade. Então, como que a gente começa? Vamos começar assim. Em relação ao sexo, a amostra está dividida igualmente. Aí a gente coloca aqui 50% para cada sexo. Beleza, já falamos do sexo. Aí a gente tem aqui a maioria, 70% não tem pressão alta. Então, a gente vai colocar assim. Entre os usuários
70% não preferem ter pressão alta e do diabetes. 55% preferem não ter diabetes. Então, já descrevi os outros dois dados. Em relação ao número de medicamentos, 55%, né? Então, em relação aos medicamentos ingeridos por dia, 55% relatou tomar 3 ou mais remédios. E a maioria hipertenso. A maioria dos participantes, foi aqui, ó, 60%, foi classificada como normotensa. E eu coloco da onde eu estou descrevendo, que é da tabela 2. Pronto, fiz a descrição, então, desses dados aqui. Tá? Na descrição, eu coloco sempre os valores mais altos, ou se não, aquilo que me interessa mais. Tá? Se eu estou, por exemplo, trabalhando nesse artigo aqui, nessa pesquisa, em relação à classificação da pressão arterial, eu daria uma ênfase, então, nessa parte aqui. Então, a maioria dos participantes, 60%, foi classificado como normotenso. Aí, normotenso. Aí, continuo. É o dado mais importante que eu tenho. 35% estava hipertenso e 5% hipotenso. Pronto, porque esse é o dado que mais me interessa, por exemplo, nessa tabela aqui. Então, depende muito do que vocês estão trabalhando para colocar na descrição. Lembrando que a descrição serve para aquela pessoa que não sabe ler a tabela conseguir saber o que está acontecendo. Por isso que aquilo que é mais importante, eu coloco na descrição. Mais importante para quê? Para a pesquisa que você está fazendo. Tá? Então, é o pesquisador que vai definir aquilo que ele acha que é mais importante ou menos importante. Tá? Então, na descrição é muito relacionado a essa questão do que está sendo apresentado. Tá? Mas é assim que faz, então, uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Certo? Dúvidas? Não? Eu ainda não entendi bem a diferença entre a frequência relativa e a absoluta. Tá bom. A frequência absoluta, ela é a contagem dos valores. É você contar quantos tem cada um. E a frequência, você conta. Então, tem 10 homens e 10 mulheres aqui participando desse trabalho. 10 homens e 10 mulheres. A frequência relativa é quanto essas pessoas representam dentro dessa amostra. Ah, tá. Agora tá. Então, Sim. a amostra é 20 pessoas. Então, dentro da amostra,
50% são do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Tá? Então, a frequência relativa, ela vai te mostrar a representação dentro da amostra. Sim, agora lembrei. Obrigada. Fazer essa relação. Então, a gente sempre fala em relação daí os percentuais. Hoje mesmo eu vi na internet uma questão falando sobre essas representações. Aí estava escrito assim: de cada 4 brasileiros, tá? De cada 4 brasileiros, 3 brasileiros representam 75%. Estava escrito dessa maneira. E aí embaixo estava um postzinho falando assim: como se enganar com a estatística, né? Ou como ser surpreendido com a estatística. Então, se tem 4, está falando de 4, 3 vão representar 75%. Né? Assim como 2 vão representar, de 4, 2 vão representar metade e 1 vai representar 25%. E 3 vão representar 75%. Então, quando a gente está falando aqui dessa frequência relativa, a gente tem que levar em consideração qual é o total que a gente está trabalhando. Porque, às vezes, causa essa confusão. De eu olhar aqui a frequência relativa, mas é 70%. Mas é 70% do quê? De 20 pessoas. Então, é muito pouquinho. Tá? É poucos valores que isso aqui representa. É claro que aqui a gente está trabalhando com um número, né, total aqui limitado, né, de apenas 20 pessoas. Mas imagina numa pesquisa grande. Tá? Então, não se deixe enganar também com os percentuais. Muito atenção quando for ler o percentual, sempre lembrar que ele representa aquela amostra. Ele só está representando a amostra, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Por isso que pesquisas eleitorais enganam muito, tá? Por que pesquisas eleitorais enganam tanto? Porque as pesquisas eleitorais mostram os percentuais baseado na amostra que ela fez o levantamento. Então, quando a gente olha lá na televisão assim, o candidato A tem 75% das intenções. Mas esse 75% representa o percentual que foi amostrado. Então, se eles entrevistaram 1.000 pessoas naquele dia e deu 75% para o candidato A, quer dizer que entre aquelas 1.750 escolheram o candidato A. Tá? Mas eles estão falando apenas daquelas 1.000 pessoas que eles fizeram a pesquisa. Não está falando de 75% da população. Ele está falando apenas de uma amostra. Então, não se deixem enganar quando ouvirem esse tipo de questão. O percentual, ele sempre representa uma amostra. Tá? A não ser que esteja trabalhando a população inteira, aí sim representa a população. Agora, em outras pesquisas menores, é sempre em relação à amostra. Tanto que lá no Jornal Nacional, quando a gente vê, por exemplo, pesquisa de intenção de voto ou pesquisa para avaliar o governo, o William Bonner sempre fala no final: essa pesquisa foi realizada em todos os estados brasileiros, do dia tal ao dia tal, com uma amostragem de 2.762 pessoas. Ele sempre fala no final. Então, comecem a prestar atenção. Então, aquele percentual que aparece não está representando todo mundo. Está representando apenas quem participou daquela pesquisa. Tá? Então, muito cuidado também quando forem olhar, né, pesquisa dos outros. Sempre fiquem atentos
a esse valor que deve estar aqui no final da tabela. Quando apresentar percentual, gente, sempre no final da tabela tem que apresentar o total, tá? Justamente por quê? Para que você não engane o indivíduo que está lendo. Quem está lendo essa tabela tem que saber qual que é o seu total, tá? Para que não se engane com o seu dado. Certo? Mais dúvidas? Tô de boa. Não, prof. Podemos passar para o próximo item? Sim. Então, vamos para o próximo. O que está nos faltando, então, agora? Fizemos a estatística descritiva dos números, né, das variáveis quantitativas. Fizemos agora a estatística descritivas das variáveis qualitativas e podemos fazer a apresentação desses dados em forma de gráficos, tá? Em forma de figuras, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos ver como que a gente faz gráficos aqui no Excel. Tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês como faz gráfico de uma maneira geral. E aí, na aula que vem, a gente faz gráfico desses dados que a gente está trabalhando. Tá? Então, primeiro, vou mostrar para vocês como se faz gráfico no Excel. Então, primeiro que vocês têm que ter é a informação aqui sobre o gráfico que vocês querem fazer. Tá? Então, eu vou inventar aqui dados, tá? Não é dados de verdade, não. Vou inventar aqui dados mensais. Se eu colocar aqui no Excel uma coisa que é contínua, tipo que já é padrão, tipo janeiro, fevereiro, que é ordem, e puxar para baixo, ele faz para mim até dezembro, tá? Ó, então, você só colocar os dois primeiro que ele faz o resto. Então, eu vou colocar aqui informações dos meses no ano de 2018. Vamos colocar aqui, vamos colocar temperatura, tá? Que é uma coisa que eu trabalho. Temperatura. Temperatura média. Em janeiro. Vou inventar aqui, tá, gente? Isso aqui não é verdade, não. Fevereiro, isso aqui vocês, faz de conta, coletaram de algum lugar esse dado. Aqui já é bem alta. Esse aqui é o mais alto de todos. Esse aqui também é alto. Daqui para cá começa a baixar. Então, faz de conta que coletaram os dados lá do INMED e tem esses dados, então, da temperatura média aqui de Cáceres por mês. Então, como que eu faço para fazer um gráfico? Eu seleciono o que eu quero que apareça no gráfico e aí eu venho aqui em cima, ó, em inserir e vou escolher aqui, ó, qual que é o gráfico. Se eu apertar aqui em gráficos recomendados, o Excel vai mostrar para mim qual seria o melhor gráfico para eu apresentar esses dados. Então, ele me dá a opção de eu apresentar por linhas, ele me dá a opção de apresentar por coluna, ele me dá a opção de apresentar por áreas empilhadas,
ou me dá a opção de apresentar do maior para o menor. Aí eu vou escolher qual que é aquele que eu acho que melhor representa esses dados. Toda vez que for um dado relacionado ao tempo, ao longo do tempo, é sempre interessante usar gráficos de linha, tá? Que vai ficar assim, ó. Gráfico de linha. Chama esse daqui, que é uma linha que tem aqui no meio do gráfico. Aí, o que eu arrumo esse gráfico? Gráfico não pode ter esse título aqui em cima, então eu seleciono ele e apago. Não é bom ter essas linhas aqui, essas linhas poluem o gráfico, então eu apago, eu deleto. E aí, eu tenho que arrumar esse meu gráfico. O que eu tenho que arrumar? Eu venho aqui em mais e coloco o título dos eixos. E vou colocar que números são esses aqui. Então, aqui vou apagar aqui e vou colocar, aqui é a temperatura média em graus Celsius, né, no caso. Em graus Celsius. Aqui saiu errado. E aqui embaixo são os meses do ano. Pronto, agora o meu gráfico está pronto. Então, um gráfico completo, ele precisa ter o eixo da vertical, o eixo na horizontal, identificados, e tem que ser constituído pela informação que eu quero apresentar. Então, esse gráfico mostra para mim como que a temperatura variou? Eu acredito que sim. Eu consigo ver que o mês menor foi julho e o mês maior foi setembro ou outubro. Para ficar mais fácil, eu posso clicar na linha e apertar com o lado direito do mouse e adicionar rótulos de dados. Vai aparecer, então, os valores aqui para mim. Tá? Então, esse é um dos modos que eu posso estar apresentando esses dados. Certo? Mas eu não estou trabalhando com essas informações. Digamos que eu estou trabalhando aqui com nascimentos. Eu vou colocar aqui, é o número de nascimentos de janeiro, fevereiro, até dezembro. Eu quero quantos nasceram, quantos meninos e quantas meninas nasceram. Não, meninos e meninas não tá certo usar, né? Sexo masculino, quantos são do sexo masculino e quantos foram do sexo feminino. Tá? Então, digamos que nasceram aqui. Inventando esses números, tá, gente? Só para poder mostrar para vocês como é que faz. E nasceram nesse mesmo ano. Pronto. Então, quando eu tenho que apresentar num gráfico duas informações, eu vou selecionar as informações que eu quero apresentar, inserir e vou escolher o gráfico. Ó, aqui o próprio Excel vai me mostrar qual que seria o gráfico mais aconselhável. Geralmente, quando tem duas informações, a gente usa o de colunas agrupadas, tá? Que seria esse aqui. Então, aí, eu apago esse título daqui, deleto essas listrinhas daqui,
E aí, o que que eu faço? Coloco o título do gráfico. Então, aqui, o que está na vertical é número de nascidos vivos. E aqui embaixo são os meses do ano. Pronto, botei todas as informações. E aí, eu sempre deixo a legenda aqui embaixo, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui com o lado direito do mouse e colocar os valores aqui para ver. Tá? Ou eu posso também, se eu quiser, por exemplo, eu posso vir e trocar de cor. Olha aqui, veio aqui em cor, ó. Escolho outra cor, escolho tudo azul, ou aqui os laranja e amarelo, ou escolho aqui verde e azul, tá? Posso fazer essas gracinhas aqui se eu quiser, certo? E posso mudar também o estilo, ó. Posso botar assim, com os números um em cima do outro, com outra fonte, tá? Aí vocês podem escolher o jeito que agradar mais vocês, tá? Eu prefiro sempre esse aqui, sem linha nenhuma, com o título, com a legenda sempre abaixo da figura, tá? Fica mais fácil de visualizar. Quando os números estão muito grudados um assim no outro, você vem e diminui a fonte aqui um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Clicando num, clica todos, tá? Ó, aqui ainda tá grudado aqui, tá vendo? Esse daqui do meio tá me incomodando. Então, eu vou diminuir mais ainda a fonte. Diminuir para 7. Tá? Ainda ficou um pouquinho grudado, né? Mas já dá para ver que é um 5,4 e um 5,6. Tá? Então, quando eu tenho duas informações e eu quero apresentar no mesmo gráfico, eu posso estar utilizando esses gráficos de colunas agrupados. Tá? Então, é um outro gráfico que a gente pode fazer. Então, esse primeiro aqui, a gente fez de linha, geralmente são utilizados com o passar do tempo. Quando eu tenho duas informações da mesma coisa, eu posso utilizar esse gráfico de coluna, tá? Para apresentar. Outro gráfico que eu posso utilizar é quando eu tenho valores percentuais. Então, eu tenho aqui masculino. Não, vou botar o que a gente tem lá. Hipotenso, normotenso e hipertenso. E aí, eu tenho aqui o percentual. Então, tenho 5% hipertenso, 55 normotenso, não, 60, né? 60 normotenso e, já esqueci, 35. E 35 hipertenso. Aí, nesse caso aqui, eu coloco aqui o que é esse dado, que no caso aqui é percentual, e seleciono o que eu quero apresentar. Quando eu coloco aqui em gráfico recomendado, geralmente, quando eu apresento percentual, a gente utiliza gráfico de pizza, tá? Esse gráfico de pizza, a gente apaga esse título que vem aqui em cima. Aqui já está a legenda, o que eu faço é incluir o número do rótulo. Professora. Oi. Essa questão de usar o gráfico de pizza, a senhora falou que é normalmente, mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Tá bom. É o mais utilizado para essas informações, tá? Entendi. Aí aqui tem um detalhe assim, se você colocou o número aqui, só o número, sem o percentual, ó, vai aparecer aqui dentro só um número. Se eu vier aqui e colocar aqui o percentual do lado, ele vai aparecer lá no gráfico para mim com o percentual. Tá vendo? Aparece aqui o percentual, que é o melhor modo de apresentar. Tá? Esse é um dos mais utilizados para apresentar percentual.
Posso usar outro gráfico? Posso. Poderia usar com esse aqui mesmo. Eu posso vir aqui e inserir um gráfico, por exemplo, de coluna. Aqui, ó, com um percentual. Ele está apresentando a mesma coisa. Aí eu não preciso dessa legenda aqui, mas eu tenho que colocar os títulos aqui no caso. Então, eu tenho que colocar aqui que aqui é percentual. Ninguém é obrigado a saber. E aqui eu colocaria que é a classificação da pressão arterial. Tá? Diferente do gráfico de pizza, nesse aqui eu tenho que identificar, né? Tenho que identificar os meus eixos, tá? No gráfico de pizza não precisa identificar os eixos. Aí vale de vocês estarem escolhendo qual que vocês gostam mais. Ó, esse aqui tá sem a legenda. Vou botar a legenda aqui e a legenda a gente sempre usa na parte inferior. Aí fica a cargo de vocês qual que vocês vão querer utilizar. Mas vejam que para fazer os gráficos, qualquer um é sempre a mesma sequência. Tá? Eu seleciono os valores que eu quero, as informações que eu quero apresentar, e aí vou fazer a arrumação mesmo, né, a formatação desses gráficos, tá? É possível também apresentar duas informações diferentes no mesmo gráfico. Vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tinha tinha aqui os valores da temperatura e tenho também aqui da umidade relativa do ar, digamos que a gente tem, tá? Da umidade relativa. E vamos aqui, umidade. Média da umidade, é claro, né? Tô tudo inventando, tá, gente? Aí aqui eu tenho duas informações, porque a temperatura ela é em graus Celsius e a umidade ela é em percentual, umidade relativa do ar. Então, o que que eu faço? Eu seleciono as duas informações, venho e coloco, deixa eu ver se dá para colocar aqui em gráfico combinados. Deixa eu ver o que que vai aparecer. Ó, eu posso utilizar esse gráfico combinado aqui que o Excel manda para mim, tá? Que combinou uma coluna com uma linha. Só que eu não gostei desse gráfico. Eu vou mudar. Alterar tipo de gráfico. Eu quero, na verdade, os dois em linhas. Tá vendo? Os dois estão na linha. Só que o que que acontece aqui? A temperatura, ela é em graus Celsius. E a umidade, ela é em percentual. Então, elas são duas coisas diferentes. Então, o que que eu faço? Eu vou selecionar a umidade, vou clicar aqui com o lado direito e vou aqui, ó, formatar série de dados. E vou colocar a umidade para o eixo secundário. Tá vendo? Quando eu mudei ela para o eixo secundário, criou duas colunas. Então, de um lado, agora, eu tenho a temperatura e do outro lado, eu tenho o valor da umidade. Então, eu tenho que colocar aqui os meus títulos. Então, desse primeiro lado aqui, eu tenho a umidade relativa do ar, que é em porcentagem. E desse outro lado aqui, eu tenho a temperatura do ar
em graus Celsius. Então, eu tenho duas informações diferentes no mesmo gráfico. E aqui embaixo eu tenho os meses do ano. E aqui está me mostrando, então, o que for de azul é a temperatura média e o que for laranja é a umidade relativa. Tá? E aí eu posso colocar aqui também os rótulos, que são os valores. Tá? Então, eu posso também fazer esta montagem dos dois juntos. Os dois aqui em formato de linha, porque os dois andam no mesmo período de tempo. Se eu utilizasse aquela informação que o Excel me deu, inserir gráfico aqui recomendado e utilizar... aqui ele nem bota o combinado. Deixa eu fazer esse combinado aqui. Esse formato aqui, eu poderia estar fazendo do mesmo jeito. Pego aqui a umidade, vou do lado direito, formatar eixo de dados e boto para o eixo secundário. Tá vendo? Aí vai ficar aqui, desse lado aqui, a umidade relativa e desse lado a temperatura. Aí aqui eu tenho uma combinação de dois formatos diferentes. Posso apresentar assim? Posso também, porque aqui fica claro, ó, que quando a temperatura aumenta, a umidade diminui. Dá para ver isso bem claro colocando os dois juntos, tá? Aí é questão de quem? Quem é que vai escolher se quer esse ou se quer esse? O pesquisador, tá? Depende do que você quer mostrar. Qual que é o jeito que você quer mostrar? Você que decide. Você tem que montar esse gráfico para que fique atrativo. Você tem que pensar assim, será que quem está lendo esse gráfico está entendendo a mesma coisa que eu? Essa é a ideia. Pode perguntar, Leandro. Mas no caso aí, é a gente também que escolhe se vai colocar linha ou não, né? Porque quando você colocou aquele gráfico com duas informações, com duas linhas, né? Eu achei que ficaria muito menos poluído se não tivesse os valores no meio e tivesse linhas, entendeu? Você fala, vamos ver. Você fala esse aqui. Exatamente. Tirar os valores do meio e colocar linhas. Eu acho que ficaria menos poluído, mais fácil de identificar. Porque imagina se tivesse mais linhas ainda, né? Mais informações. Vamos tirar aqui os valores. E aí você fala incluir as linhas aqui. Assim? Exatamente. Eu acho que é o mais clean. Pode ser. Pode ser. Aí, mas aí é critério nosso, né? É a critério seu. Beleza. O que vai ser identificado. Se você consegue, se você acha que quem lê esse gráfico aqui vai conseguir interpretar a mesma coisa que você, beleza. Né? Até porque de todos esses gráficos que você vai apresentar, você tem que fazer a descrição dele. Né? Então, fica muito a cargo do que você quer mostrar, o que te interessa mostrar. Né? É evolução ao longo do tempo, é onde está mais alto. A comparação entre as duas variáveis, né? Isso, se tem relação ou não, aí depende muito do que você quer mostrar. Por isso que tudo vai depender do pesquisador, qual que é o foco da sua pesquisa. Né? Aquilo que você estiver querendo mostrar é o que tem que aparecer mais. Né? Aquilo que é o que vai chamar mais atenção. Mas a ideia... hoje, para vocês irem já praticando, é que vocês treinem para fazer esses gráficos, tá? Tem que treinar. E aí vocês vão escolhendo o jeito que fica mais fácil. Pode vir e ir trocando essas informações, né? Eu posso vir aqui, ó, e mudar, em vez de ser o gráfico, por exemplo, eu posso usar esses tipos de gráficos aqui, ó, que são colunas empilhadas, tá? Nesses gráficos aqui também é possível, só que aí você sempre tem que cuidar o que você está mostrando. Quando eu coloco aqui colunas empilhadas, ó, ele coloca aqui para mim como se os valores da vertical fosse percentual.
E aqui, nesse caso, não é percentual. Então, a gente tem que formatar esse eixo aqui e tirar esse valor, tá? Esse valor aqui não é percentual. Então, eu tiro esse automatizado dele aqui. Deixa eu ver se vai sair. Não saiu, ele está entendendo ainda que é percentual. Então, ó, quando o gráfico está entendendo a informação errada, eu não posso deixar. Então, esse aqui não é a melhor escolha para esse gráfico, porque eu não estou trabalhando aqui com percentual. Ele está errado. Então, eu tenho que estar alterando. Não ficou... Aqui sim, ó, tá sem os números laterais. E dá para apresentar a ideia que eu quero. Né? Os azuis são femininos, os verdes são masculinos. Então, vocês têm que decidir. E aí, essa parte de montagem do gráfico fica muito a cargo do pesquisador mesmo, sabe? De você escolher o jeito que você quer mostrar. Outra coisa que é comum, que talvez vocês vejam, é que os gráficos sempre aparecem em cinza, em escala de cinza. Nunca aparece gráficos coloridos. Tá? É muito comum a gente encontrar gráficos sempre que estão cinza, né? Em tons de cinza. Por que disso? Por causa que nas revistas, quando você vai publicar, para você publicar colorido, você tem que pagar uma taxa extra. E para preto e branco ou cinza, não precisa pagar. Então, por isso que a maioria usa escala de cinza. A gente só usa gráficos coloridos quando está fazendo apresentações, tipo no PowerPoint e tal. Aí você coloca gráfico colorido. Se não, a gente usa ou na escala de cinza, ou se não, esses gráficos assim, ó, que são riscadinhos, tá? Para diferenciar. Mas é muito comum vocês verem eles assim, cinzentados. Tá? E esse cinza não é porque a pessoa não gosta de cor, não, tá, gente? É porque tem que pagar a mais para ser colorido. E aí, como ninguém nunca tem dinheiro, né? Pesquisador nunca tem dinheiro, a gente acaba deixando tudo em cinza mesmo. Não é que os pesquisadores são sem graça, tá? É porque não tem dinheiro mesmo. Então, aí vai depender assim, qual gráfico que eu vou colocar? O gráfico que eu achar mais interessante. Você vem aqui em inserir, aqui tem vários tipos de gráficos, tá? Tem os gráficos de coluna ou de barra, tem os gráficos por hierarquia, tem vários tipos de gráfico aqui, por linha, por coluna agrupada, por gráficos estatísticos, gráficos de combinação. Vocês que escolhem qual que vocês vão usar. O que importa é que vocês saibam e consigam explicar o que tem na sua coluna, né, vertical e o que tem na sua linha vertical e o que tem na sua linha horizontal. Isso que é o importante, tá? Tem que saber identificar. Então, todos os gráficos precisam estar marcados aqui com o nome dos eixos e a legenda. A legenda, geralmente, eu coloco sempre a legenda abaixo, que eu acho mais bonito. Eu não gosto dessa legenda acima. Eu sempre gosto dela abaixo. Eu acho que fica mais bonito. Mas isso daí também é escolha, né? E aqui é a mesma coisa. Se quiser botar de outra cor, dá para pôr de outra cor. Vocês escolhem. Tá? Aí fica a cargo de vocês, o que vocês acham mais bonito, o que vocês acham mais legal. E isso aqui, querendo ou não, gente, isso aqui tem que... É tempo, entendeu? É gastar tempo, sabe? Tem que ficar trabalhando nisso aqui, tem que ficar mexendo, tem que ver qual que fica melhor, qual que não, apaga, volta, e assim vai para fazer os gráficos. Tá? Então, todos os gráficos fazem da mesma maneira, é tudo igual, tem que ter informação, você seleciona a informação para o gráfico sair certinho, certo? Todos os gráficos fazem esse mesmo jeito, não tem outro jeito de fazer gráficos.
certo? Então, dúvidas, pessoal? Não, professora. Então, hoje eu vou parar por aqui. Nós não vamos fazer a interpretação dos gráficos ainda, para não embananar a cabeça, tá? Então, o que é o segundo passo que vocês vão ter que fazer aí na atividade lá de vocês? O que a gente viu na aula passada foi fazer a descrição, o título e a tabela da variável descritiva, das variáveis quantitativas, e hoje a gente fez a descrição, o título e a tabela das variáveis qualitativas. Tá? Então, esse aqui, o primeiro passo é essa parte aqui, a primeira parte do trabalho é isso aqui, que está de amarelo. A segunda parte é essa daqui, que está de verde. Tá? E a terceira parte será os gráficos com a descrição, com a interpretação. Tá? Então, esses são as três coisas que vocês vão ter que fazer no trabalho, né? Primeiro, as variáveis quantitativas. Segundo, as variáveis qualitativas. E terceiro serão os gráficos. Ah, vai ter que fazer 2 gráficos das variáveis que a gente está trabalhando lá. Tá? Então, hoje nós vamos parar por aqui. Vocês já têm uma noção de como faz os gráficos. Então, tentem fazer, tentem mexer para poder tirar as dúvidas na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai fazer os gráficos e fazer a descrição desses gráficos. Tá? E aí, fecha o conteúdo para o trabalho número 2. Atendendo a milhares e a milhares de pedidos, eu estendi o tempo do trabalho, né, entrega do trabalho, até o dia 19 de novembro. Tá? Dei mais uma semana aí para vocês estarem fazendo esse trabalho. Tá? Eu já até alterei lá no SIGA. Então, na semana que vem, a gente vai refazer os gráficos e fazer a descrição, colocar título, e aí nós encerramos, então, esse conteúdo dos gráficos, do banco de dados, tá? E aí vocês precisam fazer o banco de dados que está lá da prova. Dúvidas? Não. Professora, esse banco de dados, a gente vai poder escolher números aleatórios ou tem que fazer um banco de dados mesmo? Tipo, escolher, pesquisar? Não, já está lá o banco de dados que vocês têm que usar. Ah, tá. Beleza. Vou mostrar. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Lá no SIGA, quando vocês entram na tarefa, ó, no banco de dados, aqui já tem um baixar arquivo. Esse baixar arquivo, tá? É um banco de dados. Esse baixar arquivo aqui, na hora que você coloca para baixar, ó, ele é um banco de Excel. Tá? Então, lá já está o banco de dados. O que vocês vão trabalhar é esse banco. Esse banco que eu coloquei. Tá bom? Então, por isso que eu estou dando a dica aí para vocês, Laiane, de vocês tentarem fazer antes, porque aí na semana que vem a gente faz esses gráficos e a descrição.
Aí, no dia 1º, nós não temos encontro, porque é ponto facultativo, mas a gente tem ainda o dia 8 para tirar qualquer dúvida, tá? E aí, no dia 15 é feriado novamente, e aí já vai ser a entrega do trabalho, e a partir daí do dia 8, eu vou só tirar dúvidas do banco de dados. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou abrir e fazer com você. Eu só vou tirar dúvidas, porque daí a gente já vai entrar para o próximo conteúdo, que é a interpretação do p-valor. Tá bom? Então, tentem fazer. Eu salvei esses dados que nós utilizamos hoje para fazer os gráficos aqui. Vou deixar lá disponível para vocês. Vocês apagam o que eu fiz e tentem fazer de novo, né? Que é para tentar aí ver onde é que está errando, o que está fazendo de errado. Ou vocês digitam lá valores aleatórios e tentem fazer alguns gráficos. Ou quem já está aí em grupo de pesquisa, que já tem algum dado e quer mostrar, tenta fazer um gráfico lá, ver se consegue. Se não conseguir, na aula que vem a gente tem tempo ainda para ver tudinho esses detalhes. Tá bom? Tá bom, prof. Então, a gente fica por aqui hoje. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Semana que vem, então, a gente encerra fazendo a descrição dos gráficos. Tá bom? Muito obrigado por hoje e até semana que vem. Até semana que vem, professora. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Até semana que vem. Nada. Tchau, tchau, Larissa.